Tiago capítulo 4 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém. Meus queridos irmãos, eu vou nesta noite expor esse texto e falar sobre lidando com o nosso pior inimigo. Os conflitos normalmente, aliás, os conflitos são uma realidade depois da queda. Não há como negar que depois da queda, toda a raça humana foi imergida em conflitos. Há conflitos entre o homem e a natureza, há conflito entre o homem e o seu próximo, e há conflitos entre o homem e o próprio Deus. Conflito é o que nós temos diariamente. Não há como fugir desta realidade. Antes da queda, o homem vivia em harmonia e não havia conflitos, não havia contenda. Mas após o pecado entrar no mundo, acabou toda aquela harmonia e tudo virou um caos. Agora há contenda entre nós e conosco mesmo. E não há apenas conflito entre as nações, mas também dentro das próprias famílias há conflito, e principalmente dentro do nosso próprio coração há conflito. O nosso grande problema não é os outros, nem muito menos as nações ou a minha família. O grande problema somos nós. O grande problema é o nosso coração, meus irmãos.
E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele faz a seguinte descrição a respeito do homem caído. Ele diz a seguinte coisa, capítulo 15, versículo 19. Leiamos comigo, por favor. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Por que nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto, está combatendo a tradição judaica, no sentido de guardar algumas coisas, de evitar algumas coisas? E o que Jesus Cristo está ensinando é que o problema não é externo, o problema não está quem está do meu lado. Os conflitos não nascem dessa forma. As contendas não nascem porque existe alguém do meu lado que me faz ter uma contenda contra ela. Não, os conflitos nascem dentro do nosso ser. As contendas nascem por causa do coração pecaminoso que nós temos. A origem deste conflito, segundo o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, e segundo o que Tiago está falando aqui essa noite, ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele faz uma pergunta e ele não espera que alguém a responda, mas ele mesmo faz isso. Ele mesmo dará a resposta para a própria pergunta que ele faz. Ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Percebam que ele capta, que ele mostra muito bem de onde vem todo o nosso problema. O grande vilão do mundo não é externo, nem muito menos o diabo, nem muito menos a sociedade, nem muito menos o outro, ou a minha esposa, ou o meu filho, ou o meu patrão. O grande vilão que faz com que tudo vire um caos e haja contenda em nosso meio é você mesmo. Somos nós, não é o outro, somos nós. As contendas vêm das afeições, das paixões que moram dentro do nosso coração. Nossas afeições, meus irmãos, é a grande base militar que dá início a todo o caos, a todos os problemas. Lembrem-se, meus amados e queridos irmãos, que quando Adão e Eva viviam em harmonia, não havia contenda, não havia intriga, não havia conflito. Mas a partir do momento em que eles caíram e então obtiveram uma natureza pecaminosa, os conflitos entre eles passaram a existir. E então passou a julgar o outro, passou a condenar o outro. Mas o problema não era o outro, o problema não era Eva, e nem muito menos o problema de Eva era Adão. O problema de Adão era Adão, e o problema de Eva era Eva. Se nós esta noite pudéssemos sair daqui, após a exposição desse texto, com isso em mente, mas com isso em mente mesmo, sem hipocrisia, mas com um entendimento eficaz em nosso coração, de que eu deixarei de culpar quem está do meu lado e passarei a olhar para mim mesmo. Quando você começa a fazer esse exercício, você começará a perceber o grande vilão, o grande problema e o grande monstro que muitas vezes quer se manifestar dentro dos nossos corações. Nós, sempre quando estamos diante de um conflito,
sempre quando estamos diante de uma guerra travada, a primeira coisa que nós fazemos é apontar para quem está do nosso lado e simplesmente dizer que o culpado pelo conflito, o culpado pela contenda, o culpado pelo problema em que estamos vivenciando é o outro. Mas não é. Tiago quer que você entenda que não é. Tiago quer deixar bem claro que o grande vilão, o grande problema que faz com que os conflitos, com que as guerras, com que as contendas, com que o teu lar se desmorone, não é a sua esposa, é você. Não é o seu esposo, é você. Não é o seu filho, é você, e nem muito bem o seu pai, é você. Portanto, querido irmão e irmã, o grande vilão que tanto ameaça a paz dentro do seu lar é seu coração, que quer sempre que os seus prazeres sejam satisfeitos acima dos prazeres do outro. Perceba isso aqui. Você está, eu estou já aplicando. Você está no trabalho, passa o dia em fadiga, trabalhando de sol a sol, trabalha 8 ou 9 horas por dia. Seu grande prazer, seu grande desejo, sua grande vontade é chegar em casa e se deitar, ter um descanso. Esse desejo é ruim, irmãos? Não, é um desejo justo. É um desejo justo. Entretanto, você chega em casa e encontra a sua esposa. Lá tem 2 filhos, um outro filho, 3 filhos, ou um filho. E de repente sua esposa também quer? Por quê? Porque ela também, igualmente a você, lidou com os problemas diários do dia. Problema diário do dia. A redundância é demais. Os problemas diários, ela lidou com esses problemas. Ela teve que trabalhar na cabeça dela e na vida dela, teve que lidar com essas situações. E o grande desejo dela é que quando você chegue, ela também tenha descanso. Só que você chega e você quer o seu descanso. E a guerra vai começar a ser armada, irmão. Porque o grande problema não é o desejo de descanso. O grande problema é não perceber e não valorizar os prazeres do outro. E apenas é querer que o meu desejo seja satisfeito, embora que eu tenha que passar por cima dos prazeres e desejos do outro. Esse é o que é o grande dilema. Esse é que é o grande problema. E aí, meu querido e minha querida irmã, nesse exato momento em que você não está imbuído naquilo que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas o que ele fez, ele se esvaziou, ele não se apegou a isso, mas ele se humilhou e tomou a forma de servo, e tendo tomado a forma de servo, se entregou até a morte, e morte de cruz. É quando nós não estamos imbuídos naquele texto de Filipenses 2, 1 ao 3, quando Paulo diz que nós devemos nos preocupar muito mais com os interesses do outro do que o do nosso. Leia comigo esse texto, Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. 3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considere os outros superiores a si. Veja, quando eu quero que o meu desejo seja satisfeito acima do desejo do outro, o que eu estou dizendo é que eu sou superior ao outro. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nosso dever como cristãos, como filhos da luz, é considerar os outros sempre superiores a nós mesmos, ao ponto de que nós não devemos fazer questão pelo nosso direito. Eu tenho direito sim, mas eu não faço questão dele, porque Cristo tinha direito de não se esvaziar, mas mesmo assim ele se esvaziou. Continue o texto, veja o que diz o texto: nada faça por omissão egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. 4. Cada um cuide não somente dos interesses, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É exatamente disso, irmãos. Essa mesma ideia está ecoando aqui na carta de Tiago. Quando Tiago diz que o grande vilão é o nosso coração, que quer que os nossos desejos sejam satisfeitos acima dos interesses do outro. Quando isso acontece, a guerra irá ser travada, e aí os conflitos começarão a existir. E quando você não entende que por mais que do lado de cá, do céu, depois da queda, esses conflitos sejam inevitáveis, você deve usar esses conflitos para trazer glória para Deus, e não trazer glória para você. É se humilhando, é entregando o seu direito, é cuidando muito mais do interesse do outro do que do seu, que então você revelará em você mesmo a imagem do Filho de Deus estampado no seu rosto. Você é filho de Deus? Claro, todos nós, por termos recebido Cristo como nosso Senhor, por ter o nosso coração sido regenerado pela obra redentora do Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo e irmãos de Cristo. O que a Bíblia diz é que em glória nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Cada vez mais nós somos parecidos com Cristo. Porém, quando nós buscamos os nossos próprios interesses, buscamos satisfazer as nossas próprias vontades, nós estamos nos afastando cada vez mais desta doutrina, nos afastando cada vez mais desta ideia. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, pense comigo. Eu não vou pedir para você repetir, mas seu grande problema não é o outro, é você. Vejam, meus irmãos, o que o seu coração está disposto a fazer para que seus desejos sejam satisfeitos. Continuemos o texto do capítulo 4, por favor. Versículo 2, por favor. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é que o nosso coração pecaminoso, no interesse de conquistar e de satisfazer os seus desejos, ele tem soldados. Há soldados a serviço desse nosso coração. Há soldados prontos para fazer o que o nosso coração quer, para que seus desejos sejam realizados. Esse soldado chamado cobiça, chamado inveja e disposição para matar, estão prontos para acabar com a felicidade do outro. É disso que o texto está dizendo. Um coração
tomado pela necessidade de satisfazer seus próprios desejos, ele vai se armar de cobiça, de desejar o que é do outro. Por isso, eu estou sendo bem simplório. Por isso, escute, se você, meu irmão, chegar em casa cansado e você quiser descansar, e então você chega, descansa e dorme, você, irmã, ao ver seu esposo dormindo, não deve cobiçar o sono. Você, irmão, que chega em casa e sua esposa está dormindo, você não deve cobiçar o sono, mas não é assim que nós agimos. Um coração disposto a realizar os desejos está armado. Eu vou fazer aqui uma aplicação bem simplória para vocês. Essa aplicação ela tem como base a minha percepção nos passeios e nos retiros que nós temos. Só um exemplo. Estava fazendo esse sermão, conversando com a minha esposa, e eu falei com ela, dividi com ela essa situação. Um exemplo claro que eu percebo na experiência visível. A gente chega num espaço, e então nós vamos desfrutar do espaço. E então o homem separa-se de sua esposa por um momento, e ele começa a conversar com outros homens, a brincar, a gozar daquele momento, a se alegrar daquele momento. A esposa fica do lado de lá, olhando para ele feliz, alegre, satisfeito. Qual deveria ser a atitude dela? Qual deveria, irmão? Se alegrar por ver seu marido alegre, satisfeito, feliz e desfrutando com os outros, mas ela se sente só. E ela começa a sentir raiva da alegria que ele está sentindo, porque ela não está sentindo aquilo. Ela está só e ela quer sentir aquilo. E porque ela quer sentir aquilo, ela está disposta a tirá-lo daquela alegria, para que então ele venha e satisfaça o desejo dela. Vocês estão me entendendo, irmãos, ou não? É simplório, é simples, mas é algo aplicável. Escute bem, meus irmãos. E isso a gente vê de forma perceptível acontecendo. Nós, escute, você não tem que começar a perceber, você não tem que perceber que o problema está no outro, o problema está em você. Esses conflitos nascem no seu coração, borbulham no seu coração. Isso é um problema. Tiago está ensinando que se você não aprender a domar isso vai causar um grande mal a você e a quem está do seu lado, porque você vai cobiçar, você vai invejar e depois vai matar, se possível, a pessoa. E matar aqui pode ser utilizado em diversos sentidos. Cuidado com isso, aprenda a lidar com isso. Finalzinho eu vou lhe dizer como você vai lidar com isso. Preste atenção, irmão. Quando você não consegue domar o seu coração, ele inevitavelmente entrará em guerra contra os prazeres de sua esposa, e desse modo fará o que for possível para ser satisfeito, mesmo que às custas do prazer do outro. Meu irmão, nós não fomos chamados para cuidar muito mais dos interesses do outro do que do nosso. Nós não fomos chamados para olhar o outro como muito mais importante do que a nós mesmos. Não é o interesse dos outros que nós estamos à procura. Não foi assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Não é assim que nós devemos nos comportar, seja no âmbito da igreja, no âmbito da família, no âmbito do trabalho, aonde quer que seja. É assim que nós devemos nos comportar.
Mas quando você começar a perceber que há algo brotando em seu coração, cuidado com isso. Ele quer domar você. Seu coração quer domar você. Ele está pronto para mostrar esses soldados. E aí, se você não souber lidar com isso, você será levado para a cobiça, para a inveja e, ao final de tudo, para a morte do prazer do outro. Muito, mas muito cuidado. Vejamos a continuidade desse texto. O nosso coração, ele está pronto, não apenas para mostrar esses soldados que o texto mostra, mas também pronto para viver assim. Veja o que diz o versículo 2, parte B. Vocês cobiçam coisas, não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Os verbos viver e fazer são adjetivados nesse texto com as palavras oriundas do mundo bélico. Lutar, vivem a lutar. Vocês fazem guerra. Isso significa, meus irmãos, que esses desejos que permeiam os nossos corações, eles estão dispostos a jamais se entregarem. Escute, por que isso é um problema? É porque eles jamais se entregarão. Você até mortifica-os através do sangue de Jesus, através da vigilância, através do poder do Espírito Santo. Você vai mortificando esses desejos da carne, essa vontade de que os seus desejos sejam sempre satisfeitos em detrimento dos desejos do outro. Você aprende a mortificá-lo, mas você não mata eles. Eles não morrem. Eles estão instalados lá. E você tem que aprender a lidar com isso enquanto Jesus Cristo não voltar, enquanto seu corpo não for transformado em um corpo de glória, enquanto seu corpo corruptível não se revestir de incorruptibilidade. Você terá que estar com os olhos abertos. Um olho no gato e o outro no peixe. Um olho no peixe e outro no gato. Vigilância direto. Contra o diabo? O diabo, irmão, o diabo é ninguém diante de você. O diabo é lá ninguém diante de você. O problema não é o diabo. O problema não é o diabo, o problema é você. Seus desejos entranhados lá em seu coração. Que simplesmente é inevitável que haja conflito. É claro, porque nós já estamos do lado de cada queda. É inevitável. Mas se você não souber lidar com isso, o diabo é pedra pequena. Pedra pequena. Quem aperta o botão da guerra? É o diabo? É lá o diabo, irmão. Somos nós. Os desejos lá entranhados em nossos corações. O nosso coração pecaminoso está pronto para mostrar seus soldados inveja, cobiça e assassinato em prol do que ele quer. Segundo, nosso coração pecaminoso está pronto a jamais se entregar. Jamais se entregar. Então, olho aberto. Cuidado. Terceiro, esse seu coraçãozinho, meu coraçãozinho, nosso coraçãozinho, ele está pronto para agir como juiz. No interesse de conquistar o que quer, de fazer com que o outro satisfaça os seus desejos. Quando o outro não faz isso, seu coração está disposto a lhe elevar à categoria de legislador, de juiz. Olha o que diz o versículo de número 11, irmãos. Mesmo contexto, o Tiago vem falando da mesma coisa e coloca essa pérola bem aqui no meio. 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo?
Nesta luta, o nosso coração acaba revelando como nós verdadeiramente nos vemos, irmão. Escute, o sangue de Jesus, a transformação do Espírito Santo em nosso coração, faz com que nós não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Cristo. E o nosso viver que agora vivemos para a glória dele. Por isso nós glorificamos a Deus e amamos quem está do nosso lado, sempre preocupado com os interesses dos outros do que dos nossos próprios interesses. Essa é a nossa nova vida que Cristo nos deu. Nós não nos enxergamos como juízes, nós somos servos e servos dos nossos irmãos. Somos servos e conservos de Cristo a serviço dos nossos irmãos, preocupados sempre com os interesses dos nossos irmãos. Entretanto, quando o nosso coraçãozinho não encontra satisfação para com o seu desejo, quando um irmão, ou quando quem quer que seja, quando a esposa, ou quando o esposo, quando o filho ou o patrão não cumpre as exigências do meu desejo, meu ato é apontá-lo como culpado, julgado, condenado. Quando as pessoas não cumprem as nossas exigências e expectativas, nossos desejos demandam que eles sofram, quer seja de maneira consciente ou inconsciente. Nós sempre encontramos maneiras de magoar ou punir as pessoas para que as mesmas cedam aos nossos desejos. Quer ver? Exemplo bem simplório, bem básico. Meu marido não comprou o bolo que eu queria. Ou esse indivíduo, esse infeliz, não lembrou do meu aniversário. Mas que infeliz! Não lembrou que hoje é um dia muito importante para mim. Pronto, já se tornou? O que ele está manifestando? Um desejo. Que desejo? Desejo de que o outro lembrasse do seu? Isso é problema? Não, isso é normal. O grande problema é quando esse desejo ele é elevado à categoria de ídolo. Quando esse desejo faz com que a minha alegria, paz seja tirada, porque ele não foi realizado. O problema não está no desejo, o problema não está nisso. Agora o problema está, olha só, quando esse desejo ele começa a culpar o outro por não ter lembrado-se do seu aniversário. Não lembrou? Culpado. Culpado, à noite não tem. Você lembra disso, irmã? Lembra disso? Deixa estar. Na volta eu pego ele. Quem você está sendo? Você está simplesmente elevando seu desejo à categoria de acima do outro. E quando isso acontece, você encontra ele, quando ele não realiza seus desejos, você o torna culpado, você o condena, você dá a pena a ele. Escute, meu irmão, não é assim que o texto nos mostra. O texto diz que nós não devemos dar uma de Deus, e o texto vai continuar das incertezas humanas, dizendo que a gente não tem que dar uma de Deus. Só existe um juiz, só existe um legislador, e aquele que pode salvar e destruir. Nós não podemos salvar ninguém, nem muito menos destruir ninguém. Só existe um juiz que pode considerar alguém culpado, e ao considerar alguém culpado, dar a devida punição para esse indivíduo. Nós não somos juízes, nós somos servos, vivendo no mesmo lugar. Nós não podemos fazer isso. Seu coração estará pronto a magoar seu irmão. Coração é algo terrível, terrível. É por isso que Provérbios diz, o sábio Salomão diz que de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu, porque é dele que procede as saídas da vida. Guarda esse teu coração, prende ele, coloca ele
dá-lhe as 7 chaves, não deixa esse bicho se manifestar. Se você deixar, se você deixar, aí você verá as guerras sendo travadas, onde quer que você esteja, dentro do seu lar, dentro da sua casa, com seu filho, com seu esposo, na sua igreja, seja lá onde for. Seu coração é a base militar de tudo. Aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com isso, conheça ele, saiba que o grande problema é esse seu coraçãozinho, saiba que ele está pronto para revelar os seus soldados nesta guerra, sabe que ele nunca vai se dar por vencido, e saiba que ele está pronto para agir como juiz, condenando seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou condenar as pessoas que não realizaram o seu desejo, não satisfizeram aquilo que você tanto queria. Cuidado com isso. Muito cuidado. Vejamos o que acontece quando esse coração, em sua guerra travada contra nós mesmos, quando ele alcança a vitória. Vejamos o que acontece segundo Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo de número 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Só esse versículozinho. Por que isso aqui é importante? Porque dificilmente você vai encontrar na Bíblia os crentes sendo chamados de adúlteros. Isso é uma linguagem forte. Isso é uma linguagem muito forte para identificar cristãos. Porque normalmente quem é os cristãos? Os cristãos foram aqueles que foram transformados pelo sangue de Jesus. Normalmente essa palavra adúltero, naturalmente ela não deveria caber nos cristãos. Entretanto, é assim que Tiago chama os crentes, quando esses se deixam ser levados pelos desejos dos seus corações. Quando esses conflitos que nascem em nossos corações, eles são externados. Quando nós se damos por vencido por esses desejos, é assim que Deus nos vê, como adúlteros, irmãos. Como adúlteros. Normalmente o coração daqueles que um dia se entregaram a Cristo é um coração onde a vida de Cristo é vivida nele. Desta forma, esse coração tem um estilo de vida que é pautado no que Deus diz e não em seus próprios desejos. E o que Deus diz? Filipenses capítulo 2, do versículo 1, diz que nós não devemos procurar satisfazer os desejos dos nossos corações, mas antes de tudo nós devemos procurar satisfazer os interesses dos outros. É isso que Deus diz. É isso que Deus diz. A nossa vida é pautada pelo que Deus disse. Deus nos deu uma nova vida para vivermos com base naquilo que Deus disse. Mas quando resolvemos dar vazão aos nossos corações, quando decidimos satisfazer os impulsos pecaminosos do nosso coração, o que nós estamos fazendo é adulterando o que Deus comprou, transformou e limpou. Seu coração não deveria viver dessa forma. Você não deveria manifestar tais obras da carne. É uma incoerência. Não deveria ser assim. Ao ser comprado, ao ser lavado, essa não deveria ser sua atitude. Mas você adultera. Você coloca água na gasolina, adulterou a gasolina. O negócio foi adulterado. É por isso que Tiago chama os crentes aqui de adúlteros. Neste caso, meus irmãos, o verdadeiro problema não está no fato de termos relacionamentos difíceis, mas sim no fato de termos problemas em nosso relacionamento com Deus. Quando o texto está chamando de adúltero, o texto está dizendo que o nosso coração foi comprado e lavado para servir a Deus. Esse é o nosso relacionamento. Nós servimos a Deus, e por causa desse serviço vertical, por causa desse relacionamento vertical, ele acaba desaguando nos irmãos, no horizontal. O meu relacionamento com Deus acaba impactando o meu relacionamento horizontal. Agora, o grande problema é o seguinte: quando nós vivemos conforme o nosso coração
Entenda o que Tiago está dizendo. O que está acontecendo aí é um adultério daquilo que Deus já fez. Seu grande problema então não é o outro. Seu grande problema é o seu relacionamento com Deus. Volte para a sua base. Volte para a naturalidade da coisa. Volte para o seu relacionamento com o seu Senhor. Prostre-se diante de seu Senhor e diga: Senhor, pequei contra o Senhor, não estou vivendo como o Senhor quer, não estou fazendo o que o Senhor deseja. Esse é o seu problema, não é o outro. É porque você deixou seu coração tomar o lugar que não é dele, é de Deus. É como se você estivesse desentronizando o Senhor, tirando Deus do trono e colocando os desejos do seu coração no lugar de Deus. Decida-se acabar com isso. Decida quebrar esses altares idólatras de você mesmo. Enquanto você não quebrar esses altares, o conflito estará armado e a guerra será travada. E você viverá em guerra, em turbulência. E cada vez mais, você se verá mais distante do Senhor, o teu Deus. Quando, segundo Tiago, nós deixamos ser levados pelos nossos corações, nós nos tornamos adúlteros daquilo que o próprio Deus já fez. Mas o pior não é isso, irmãos. O pior é que quando esse coração nos vence a fazer os seus desejos, o texto também diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Olha o que o texto diz, 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, e o mundo aqui não é o planeta Terra, o mundo aqui não é a natureza, o mundo aqui é o sistema que a natureza pecaminosa ama. O mundo aqui é exatamente essa vivência, esse estilo de vida pecaminoso, esse estilo de vida sem Deus. O mundo aqui é isso. O que o texto está dizendo? Vocês não sabem que a amizade com o mundo, com um coração pecaminoso, é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo dessas coisas, faz-se inimigo de Deus. Um estilo de vida que é guiado pelo coração é um estilo de vida mudando, diferente de um estilo de vida que é guiado por Deus, que é um estilo de vida bíblico. Neste caso, meus irmãos, não tem sentido o cristão se dizer ser bíblico e se deixar guiado pelos impulsos do seu coração. Qual é o esposo que em sã consciência irá permitir que sua esposa se relacione com outro homem? E o pior, este homem em que sua esposa irá se relacionar é o seu pior inimigo. Escute o que o texto está dizendo. Por que Deus chama os crentes de adúltero? É porque é como se os crentes estivessem deitando-se com os inimigos de Deus. É como se nós estivéssemos fazendo conchaves contra o inimigo de Deus. E fazendo conchaves, fazendo aliança contra os inimigos de Deus, nós nos tornamos inevitavelmente inimigos de Deus. Isso é sério, meus irmãos. Qual você acha que será a reação de Deus quando um crente se apaixona pelo estilo de vida do mundo? Isso é uma traição implícita, é rebelião contra Deus, colocar os seus prazeres no trono do seu coração. Em nome de Jesus, deseje, tenha expectativas, mas todas essas expectativas devem ser vividas dentro do plano redentivo do nosso Deus. Essas expectativas, esses desejos, esses projetos, esses planos, eles não podem estar em um patamar que não deveriam estar. Se eles forem concretizados, amém. Se eles não forem, amém também. Se eu chegar em casa e ver a casa arrumada, amém. Se eu chegar e não ver, amém também.
Se eu chegar em casa e ver os filhos arrumados, que bom. Se não ver, isso também não vai tirar a minha paz. Não tornarei quem está do meu lado vítima do meu julgamento, porque eu não sou juiz. Juiz só há um, Deus. Por isso, vivam cada um a vida de vocês com base em tudo isso, jamais deixando com que os desejos pecaminosos de seus corações tomem lugares que não pertencem a eles. Em nome de Jesus. Eu acho interessante isso. Escute, não estava no escrito, mas perceba a descrição do texto. Qual era o grande desejo de Jacó? Casar-se com Raquel. Por isso ele trabalhou quantos anos? 14 anos. Escute, uma afeição, ela está disposta a fazer o que for para que aquilo seja satisfeito. Jacó, por amar Raquel, esteve disposto a trabalhar por ela 14 anos. O grande ídolo de Jacó era quem? Raquel. O que Raquel desejava? Vocês se lembram, irmão? O que Raquel desejava? Um filho. Enquanto ela não tinha um filho, ela dizia: ai, que vida triste! Que vida triste! E qual era o grande ídolo de Lia? Jacó. O que Raquel não tinha, Lia tinha. Tinha era as pencas, Lia. Você vai lendo no texto e você vai percebendo isso. Veja como cada um tem ídolos diferentes. Jacó, seu ídolo é Raquel. Raquel, seu ídolo é ter um filho. Lia, seu ídolo é Jacó. O que acontece, irmão? O que acontece? O que Deus faz com o ídolo de Jacó? Mata ele. Vocês percebem essas coisas no texto? Cuidado com os seus desejos, pois eles podem se tornar ídolos para vocês. E quando eles fazem isso, o que acontece é que você se torna um adúltero, porque você está destronando Deus e colocando um ídolo no lugar dele. Você está se tornando um inimigo de Deus, porque ao lado do inimigo de Deus, você faz aliança com eles. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Agora, pastor, qual é o antídoto para o nosso coração? Existe antídoto? Existe, irmão. Versículo de número 7, por favor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e então Ele o exaltará. Qual é o antídoto aqui que o texto aponta para o nosso coração pecaminoso? Simples, irmão. Submissão a Deus. O antídoto para um coração que deseja satisfazer os seus desejos é quando nós decidimos, nós colocamos uma resolução de submeter-se a Deus. A palavra submeter-se aqui significa colocar-se debaixo de, e no caso é de Deus, colocar-se debaixo da ordem de Deus. Ou seja, fique no seu próprio posto, ponha-se no seu lugar, ponha todas as áreas da sua vida sobre a autoridade de Deus. Faça, meu irmão, definitivamente o que Deus diz e pronto, pronto. Seu coração não deseja perdoar, e então o que você decide? Eu decido perdoar. Mas eu não estou sentindo. É porque o seu coração não quer mesmo. Mas eu não estou sentindo. Qual é o problema? Você acha que o seu coração queria? Você não conheceu o que é seu coração. Você ainda não sabe o que é seu coração.
Você não sabe o que é seu coração. Mas pastor, a gente não precisa sentir, não. A gente precisa submeter. Eu não estou sentindo, mas eu vou decidir perdoar. Eu não estou sentindo fazer o bem para essa pessoa. Ele não merece, mas eu vou fazer. Esse homem aí não fez o que eu queria, ou essa mulher não fez o que eu queria, mas se preocupar com os interesses dela ou dele é o que Deus me ordena a fazer. Eu não quero, meu coração não quer, mas Deus manda. Submeta-se. Submeta-se a Deus. Diga sim para o que Deus disse, embora você não sinta. Meu irmão, se você estiver esperando sentir para fazer o que Deus lhe disse, se eu fosse orar só quando eu sentisse, eu vou dizer o que eu vou para vocês. Eu não orava, não. Vocês acham que é toda vez que eu estou com vontade de orar que eu vou orar? Não. Vocês acham que toda vez que eu quero vir para a igreja, que eu venho para a igreja é porque eu quero? Não. E é interessante que a gente diz assim, mas pastor, isso não é hipocrisia? Não, isso é submissão. Isso é obediência. Isso é obediência. Isso é dizer, eu sou servo. Eu apenas cumpro, ele manda, eu obedeço, então eu faço o que ele disse. E é interessante que a gente diz que essas coisas é hipocrisia, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês se acordaram, não estiveram com vontade de ir trabalhar, mas vocês foram? Mesmo assim. 5 horas da manhã o relógio te desperta. Você tem vontade de tacar a mão lá no relógio, quebrar o relógio, porque você não queria se despertar. Como eu queria dormir nessa cama, como esse sono não está bom. Você quer ir trabalhar? Não. Mas o que você faz? Você vai. Você vai por quê? Você vai por quê? Porque as coisas são assim, você se submete. Você tem que ir, porque no final das contas, se você não for, vai ter consequência. Vai ter consequência. Da mesma forma é assim, meu irmão. O nosso coração, meu irmão, se você der vazão para ele, se você só fizer o que ele deseja, eu acho que você vai ser um monstro. Você não dá nem para viver na face da terra. Não dá. Nós não fazemos apenas aquilo que nós estamos inclinados a fazer. O que o texto está dizendo é, submeta a Deus. Faça o que ele disse. Mesmo quando você não está sentindo, faça. Trate sua esposa com delicadeza e gentileza, mesmo quando você vê que ela queimou a comida de propósito para você ficar com raiva. Aí você vai lá, pega a comida toda queimada, come, coração assim desse tamanho, doido para pegar e jogar na cara dela. Aí você pega, comida gostosa, minha esposa, parabéns. Gentileza, mansidão. É assim que Deus manda a gente ser? Sim ou não, irmão? É assim que Deus manda a gente ser? Então a gente faz. Submeta-se a Deus. Não submeta-se ao seu coração, submeta-se a Deus. Faça o que ele disse e pronto. Segunda coisa, resistência ao diabo. O texto diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo. Quando você se submeter a Deus, escute o que eu estou dizendo. Quando você estiver decidido a fazer o que Deus lhe diz, prepare-se para o diabo vir, porque ele vai vir. Enquanto você estiver fazendo só o que o seu coração quiser, meu irmão, você não terá tentação nenhuma, você já está entregue mesmo. Mas quando você decidir fazer o que Deus ordena, fazer a vontade de Deus, prepare-se para ser levado para o deserto. Prepare-se para ser colocado na situação de ser tentado pelo mal, ser conduzido à tentação.
E na tentação, onde o diabo usará de suas artimanhas para tentar você a não fazer o que Deus quer. E escute, meus irmãos, escute. Vocês acham que o diabo, na satisfação do seu coração, ele vai lhe tentar com algo que o seu coração não deseja? É claro que não. É claro que não. O diabo vai lhe tentar exatamente naquilo que você deseja. Jesus estava com fome? O que o diabo diz? Transforma essas pedras em pães para tu comer, cara. Deixa de ser besta. Tu não é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Ó, tu não veio para poder o mundo se prostrar diante de ti? Então pronto. Pula aí desse pináculo de templo. E então as pessoas irão te reverenciar. O que é se submeter ao diabo? É mapear, é fazer um mapa. Vou ver aqui onde é que o diabo está. Está no guarda-roupa, está na estante, está dentro da geladeira. Não é não. Nada disso. O que é resistência ao diabo? É dizer não a quem? Seus próprios desejos. É isso. Aí você fica assim, o diabo está lá. Não, diabo. Te repreendo em nome de Jesus. Não é isso, não. Resistência ao diabo não é isso. O que o diabo vai fazer é usar os teus desejos, manipulá-los para que você diga sim a eles. E então você, como servo de Deus, resistindo ao diabo, dirá: não quero, não faço isso, sou nova criatura, não faço isso. Rapaz, deixa de ser besta, só uma noitezinha aí com a mulher, não sei o que. Se tu não quer isso, teu coração, vez por outro, não vê ela, não sei o que. Vai lá, oportunidade. Não faço isso. Resista ao diabo. Sabe o que vai acontecer, irmão? Sabe o que vai acontecer quando você resistir ao diabo? Ele vai fugir. Você não precisa estar mandando ele embora. Você diz não aos seus próprios desejos. Aí por um momento ele vai te deixar em paz, mas te prepara. Ele vai voltar de novo. E com base nos teus desejos pecaminosos, vai te conduzir à tentação, para que você dê vazão aos seus sentimentos e aos seus desejos. E então você, como submisso a Deus, dirá não, diabo, não. Aliás, precisa nem dizer o nome do diabo. É não, Giliardi, não. Tranca o dente. Quer bater na esposa? Não. Terceira coisa e eu encerro. Aproximação diante de Deus com arrependimento. O antídoto para o nosso coração pecaminoso é submeter-se a Deus, dizer o que Ele manda, fazer o que Ele manda. Resistir ao diabo quando este usa os impulsos do nosso coração para ir contra o que Deus disse. Mas a terceira coisa é muito importante isso. Olha o que o texto diz, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Meus irmãos, nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e condescendente. Entretanto, Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. O que nós precisamos não é de libertação, porque o Filho já nos libertou. O próprio Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Nós não precisamos de libertação. Fomos libertos de uma vez por todas. O grande problema é que nós não levamos o nosso pecado a sério. E então ficamos expulsando o demônio como se o problema fosse eles. Não é. O problema não é eles. Você não precisa fazer campanha de 7 dias, de 20 dias, de 40 dias, expulsando o demônio, se você não olhar para você e ver que o grande problema é que o que você precisa é de arrependimento.
Você precisa voltar-se para Deus. Você precisa tratar o pecado como de fato ele é. Não com condescendência. Não tratando o pecado de forma leve, mas tratando o pecado como inimigo de Deus, como aquele que levou Jesus para a cruz. Você deve tratá-lo seriamente, e como o texto diz, você deve lamentar, você deve entristecer, você deve trocar essa alegria no seu rosto por choro. Isso, o que o texto aqui está dizendo é que trate seu pecado com seriedade. Com seriedade, bata no seu peito e faça como Davi em Salmo 51. Ó Senhor, contra ti pequei, contra ti pequei. Trate seu pecado seriamente. Trate sua falta de condescendência com as pessoas que estão do seu lado, sua falta de trato com as pessoas que estão do seu lado, como seu problema pecaminoso, como sua natureza pecaminosa, não como o outro. Toda vez que você botar culpa no outro, o que está acontecendo é, você está colocando o seu problema de lado. Veja o que Davi faz. Aí eu encerro o Salmo 51. Encerro com o Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão, Senhor, em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sei, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo, Senhor, júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que você precisa, escute, o que você precisa no trato com o seu coração pecaminoso é, primeiro, submeta-se a Deus, faça o que Deus lhe mandou fazer. Segundo, resista ao diabo, diga não aos impulsos pecaminosos do seu coração. Aproxime-se de Deus, arrependido de seus pecados, não com exaltação, não com petulância, não achando que é merecedor de alguma coisa, mas sempre revelando a inteireza do seu coração, dizendo: Senhor, oh, como eu sou pecador, Senhor, como eu pequei contra ti, estou disposto, Senhor, a levantar-me outra vez e a não pecar contra o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que o texto diz é que se você fizer isso, Deus te exaltará. Aos soberbos Deus abate, aos humilhados Deus exalta.